noite a todos. Lindos Casos de Chico Xavier é o título de um livro que já está sendo publicado na 21ª edição e foi escrito por Ramiro Gama, um dos nossos confrades que teve a oportunidade de conviver com Chico Xavier, juntamente com sua família, visitando-o várias vezes e ouvindo do próprio médium uma série de ocorrências que se verificaram ao longo da sua trajetória, que para nós espíritas é tida como um exemplo de como um médium verdadeiramente espírita deve se colocar, ou pelo menos deve se esforçar, especialmente no campo da dedicação ao ser humano. Não destacando aqui o fenômeno mediúnico em si, a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade maior ou menor de sentirmos a presença destes, mas aquilo que se tira como lição. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele classifica aqueles que seriam os bons médiuns, e dentre eles, ele fala que o médium sério, entre outras coisas, é aquele que, quando recebe uma mensagem, ele toma a mensagem para si. Não fica utilizando a mensagem para direcionar aos outros, para fazer qualquer tipo de exemplificação externa. Mas, primeiramente, ele reflete sobre a mensagem que recebeu. Depois dessa reflexão bem feita, de forma sincera, essa mensagem normalmente é autorizada, no caso de Chico Xavier e de médicos psicógrafos, para serem lançadas ao grande público. E Chico Xavier, como médium sério, ele preencheu totalmente esse requisito. Por isso que ele é sempre lembrado. E agora nós estamos nos preparando para, no mês de junho, relembrarmos algumas destas lindas passagens de Chico Xavier, desses lindos momentos dele aqui entre nós. E hoje nós reservamos pelo menos duas situações humanitárias, contadas pelo próprio Chico ao escritor e amigo Ramiro Gama. Embora eu gostaria de fazer aqui uma ressalva, um parêntese. Assim como Chico Xavier, ao receber os amigos, ele ia contando coisas da sua vida, nós também rotineiramente fazemos isso. Até depois de um certo tempo, é comum que a gente comece a relembrar fatos que aconteceram, fatos que naquela época nem pareceram tão marcantes, mas depois eles passam a ter uma certa importância, pelo menos a título de reflexão. E eu também colocaria para nós outros a seguinte questão. Se nós fôssemos escrever um livro sobre nossa vida, certamente nós poderíamos ter lindos casos para contar. Quando nós falamos em lindos casos, estamos nos referindo àquelas situações em que a gente conseguiu colocar em prática o Evangelho. No nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, nós inserimos um contexto didático que já foi utilizado pela Federação Espírita Paulista, que é o diário de lançamentos no campo da reforma íntima. Então, ali durante 4 anos, aproximadamente, quem frequenta o estudo sistematizado tem esse recurso de escrever sobre os seus lançamentos no campo da reforma íntima. Diante do estudo do Evangelho que é feito de forma paralela, diante das ocorrências de cada dia, assim nós vamos tendo esse recurso para perceber o quanto que a gente consegue ou não atuar no campo do Evangelho. O quanto que nós conseguimos perdoar, o quanto que nós conseguimos ser humildes, o quanto que nós conseguimos nos desapegar, o quanto que nós conseguimos ser desprendidos, enfim, tudo aquilo está dentro da proposta reformadora de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que revive as lições de Jesus no tocante à transformação moral. Então,
Então, quem sabe se a gente tentar escrever, eu até faço uma evocação aos cursistas que já passaram por essa experiência. Se nós fôssemos escrever lindos casos nossos, o que nós poderíamos acrescentar e deixar escrito como algo que realmente represente esse esforço de lançamento no campo da reforma íntima. Aliás, se costuma dizer que uma pessoa realmente justificou a sua existência no mundo físico quando ela tem filhos, quando ela planta árvores e escreve livros. Essas três condições, elas são importantes. Então fica aí uma sugestão, que pode ser concreta ou abstrata, mas que a gente procure pensar nisso. Escrevendo casos da nossa história de vida, teríamos lindos casos para contar? Pois bem, em relação a Chico Xavier, nós temos inúmeros casos. Este livro, por exemplo, que está aqui à minha frente, uma das últimas edições, ele tem 170 casos, onde Ramiro Gama, como eu disse, conversando diretamente com Chico Xavier, nas várias visitações, ele foi conseguindo catalogá-las e trouxe aqui uma parte. Existem muitos livros falando sobre Chico Xavier, mas nós estamos nesse momento refletindo sobre este. Por exemplo, nós todos sabemos que Chico Xavier teve uma infância maravilhosa até os 5 anos de idade. A sua mãe, biológica, um espírito extremamente amoroso, deu à família o que ela podia oferecer, e especialmente a Chico, um dos filhos, que era um dos mais novos. E ele teve a condição de usufruir de 5 anos da convivência com ela. E nesses 5 anos, ela já tinha percebido a sensibilidade do filho, e já percebia que ele teria algo a fazer neste mundo que seria muito importante para todos nós. Lhe deu todo o carinho, toda a atenção. Porém, quando Chico Xavier estava frequentando o 4º ano primário, foi até onde ele estudou, dentro da escolaridade, ele teve como a segunda pessoa que percebeu a sua sensibilidade, a sua primeira e única professora do curso primário. Estava encantada, exatamente quando todas as semanas, uma vez por semana, ela tinha o hábito de levar as crianças para um local aberto para entrar em contato com a natureza. E pediam sempre que, no dia seguinte, ao chegarem à escola, que todos escrevessem sobre o que sentiram naquela experiência, quais as impressões que tiveram. Isso era uma rotina didática. Porém, ela percebia que quando Chico Xavier, que mal escrevia, ou escrevia até onde podia, falava de coisas e apresentava textos que estavam completamente fora da sua realidade. Muitas vezes fora até da realidade da própria professora e dos próprios docentes da escola. E eles começaram, então, a colocar aquele material no planejamento de aulas para ser analisado. Até que alguém colocou o seguinte: olha, pode ser que ele tenha uma habilidade de decorar. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme. Inclusive, essas pessoas geralmente trabalham como artistas, né? São atrizes e atores, porque uma das principais funções para quem vai atuar, nesse caso, é a capacidade de decorar, de memorizar textos. E aí, ela resolveu fazer algo que não estava dentro do planejamento. Naquela semana, em vez de fazer o passeio e pedir que no dia seguinte os alunos comentassem aquela experiência, simplesmente ela antecipou o horário do passeio, fez o passeio, voltou para a sala de aula e disse: escrevam agora, exatamente agora. E ficou realmente estarrecida com o texto que apareceu. Algo totalmente
totalmente fora de cogitação literária, como eu disse, não só dos alunos, como da própria docente e os demais companheiros. E aí, na conversação interna, eles disseram, bom, se ele não decora, só temos uma possibilidade aqui, de considerarmos que são espíritos que se comunicam através dele. E assim, essa professora também deu um suporte ao ter o cuidado de entender aquela percepção, aquela faculdade naquele aluno. E fez tudo o que pôde nos poucos anos de convivência, assim como a sua mãe. Mas como a gente sabe, resumidamente, a história daí por diante foi um tanto dramática, com a morte da sua mãe. Houve um padecimento muito grande, o pai com muitos filhos foi orientado a distribuir esses filhos para várias pessoas, houve uma série de problemas de sofrimento, o próprio Chico sendo torturado, que é um assunto também a ser analisado em outros momentos. Mas, quando o Chico contava com cerca de 17 anos, o seu pai casou-se novamente. E a condição única, a exigência única da esposa do seu pai, a nova esposa, era: só me caso com você se você trouxer todos os filhos que foram espalhados. Eu gostaria de ter todos aqui novamente e recompor a família. Uma família numerosa. Pronto. Quando isso aconteceu, Chico Xavier, ainda criança, melhor dizendo, antes dos 17 anos, ficou encantado com a postura dessa sua nova mãe. E a abraçou e a acolheu da mesma forma como fazia com a sua mãe biológica. Tudo isso são coisas contadas por ele mesmo, demonstrando todos os processos que vivenciava. Porém, os irmãos mais velhos do Chico e o próprio pai estavam tendo grandes dificuldades com o emprego. E a família começou a passar por grande necessidade financeira. Não tinham mais o que comer, não tinham mais o que vestir. Tinham dificuldades para pagar a conta de água, a conta de luz e assim por diante. Como acontece com muitos, de nós na atualidade. Então, Chico Xavier encontrou um emprego aos 17 anos, aí sim, numa pequena alfândega, numa pequena mercearia, muito simples. Mas ali, ele começou a receber o seu primeiro salário e foi acolhido pelo seu patrão, era o único funcionário, e chegou ao ponto que a subsistência da família, o mínimo necessário para sobreviverem, dependia exclusivamente do salário que aquele adolescente recebia. E ele fazia isso com o maior prazer, porque o que ele queria justamente era fazer o possível para que a família continuasse unida, que não tivesse novamente que espalhar, como aconteceu, causando sofrimento para todos. Como nós sabemos, a sua madrasta também não viveu muito bem, já no processo da adolescência, desencarnada. Mas a família se manteve, continuou, e Chico ali, já estando a apresentar ao mundo o maior livro psicografado da história das letras, especialmente ligado aos poetas parnasianos. Um jovem que tinha estudado apenas ao 4º ano primário, recebeu, na década de 1940, o livro Parnaso de Alentejo, onde vários autores, escritores parnasianos se apresentaram, colocando ali a sua marca, definindo a imortalidade. E esse livro foi logo analisado pelos maiores pesquisadores e confirmavam os especialistas a identidade de cada um dos escritores, num verdadeiro processo de confirmação
de autoria individual, porque tem uma característica, assim como nas impressões digitais, ninguém escreve igual a ninguém. Cada pessoa, quando vai escrever qualquer coisa, vai sempre escrever do seu jeito próprio. No nosso estudo sistematizado, quando a gente coloca uma questão para a gente filosofar, a gente usa esse recurso de que as pessoas escrevam ali, o que é que elas acham daquilo. Aí quando alguém fala, eu acho isso, isso, aquilo, e diz, escreve, aí o outro fala, eu também acho a mesma coisa. Eu digo, não, mas eu quero que você fale. E por mais que pareça a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então existe uma identidade linguística inconfundível. E esses grandes escritores, que são estudados, são apresentados como teses nas grandes universidades, eles têm pessoas especializadas que identificam exatamente quem eles são. E logo de cara, o Parnaso de Alentuno foi um atestado literário da imortalidade da alma, pela configuração, pelo estilo de cada um daqueles escritores que estiveram. Temos livros espíritas analisando cada um dos autores, explicando-lhes o estilo. E quem quiser se aprofundar e conhecer, para ter a certeza desta possibilidade, os recursos estão aí disponíveis. Porém, dentre os vários lindos casos de Chico Xavier, queremos destacar aqui apenas dois, para as nossas reflexões. Primeiro, naquilo que se refere à gratidão. Nós somos pessoas reconhecidas atualmente como pessoas ingratas. Se alguém nos ajudar 999 vezes, ótimo. Mas se na milésima vez a pessoa não tiver condições de nos ajudar, a gente anula as 99 ajudas que recebemos. É um dos exemplos de ingratidão e é um dos testes da vida humana. É um dos grandes testes da vida humana. Ainda hoje eu estava até ouvindo um comentário esportivo, analisando agora próximo à Copa que virá na Rússia, e foi analisado o último técnico campeão do Brasil, que foi justamente Filipão. O Felipe Scolari, jogador, depois técnico, que ainda continua como tal, que tem uma trajetória de vencedor extraordinária. Mas, naquele fatídico, o último campeonato mundial, a Copa do Mundo, na semifinal, nós já sabemos o que aconteceu. Todo mundo, se eu falar de Filipão Scolari, ninguém vai lembrar, mas quando eu falar, foi o técnico do 7-1 contra a Alemanha. E a discussão foi essa. Um repórter falou o seguinte, que uma vez ele estava na Europa, e aí ele estava entrevistando um jogador muito famoso de um dos times europeus, que tinha acabado de ser eliminado de uma forma assim, flagrosa. Tomaram uma goleada, e aí o repórter brasileiro perguntando ao jogador estrangeiro, e aí, essa derrota, e o que você tem que dizer sobre o fulano, que era o técnico do país dele? Ele disse assim, ele é o técnico mais vencedor do nosso país. Deu as costas e não respondeu mais. Se recusou a fixar a história de uma vida em apenas um único momento, em apenas uma única vez. E aí essa reflexão caiu. Que ingratidão é essa do povo brasileiro? Isso recai sobre nós brasileiros. A gente é assim. Quer dizer, esquece toda uma história de vida, tudo que a pessoa fez, o único ponto negativo, aquele é que fica valendo e anula os demais. É um problema cultural, moral, que nós brasileiros temos, porque em outros países isso não acontece. Quem teve suas conquistas, suas vitórias, elas não são anuladas por conta de um momento infeliz qualquer. Mas aqui, em nosso caso, ninguém quer nem ouvir falar mais de Filipão em nosso país. É o técnico do 7-1. E assim, aconteceu. O ex-patrão de Chico Xavier, que lhe deram um emprego justamente no momento em que a sua família não morreu de fome graças àquele emprego, ele entrou em falência.
Inclusive, teve outro detalhe, esse ex-patrão foi perseguido quando ele deu emprego a Chico Xavier, porque ele já estava sofrendo uma perseguição, liderado por um padre de uma cidade vizinha, de que era coisa do demônio, essa coisa de comunicar com os espíritos é coisa do demônio. Era uma pessoa que devia ser cortada da sociedade. E ninguém quis dar emprego, mas esse senhor, mesmo que o comércio dele não era uma grande coisa, vendo a situação, deu um emprego e passou a ser perseguido também. Muitas vezes se considera que a falência dele veio até disso. Pessoas que começaram a fazer perseguição a ele, dizer não dê mais emprego. Depois Chico Xavier encontrou um emprego numa fazenda do governo do estado de Minas Gerais, ganhou um pouco melhor, organizou um pouco melhor a sua vida, mas aquele senhor que tinha dado emprego a ele ficou marcado, ao ponto de ter sido levado à falência, inclusive pela difamação que sofria por ter dado emprego àquele tal demônio chamado Chico Xavier. Os anos se passaram, e aí a rádiozinha da cidade, o boca a boca, anunciou fulano de tal, que estava até esquecido, morreu. Morreu. Desencarnou e ninguém nem lembrava mais quem ele era. Nesse vai e vem, a notícia corre rápida, né? Nessas cidades pequenas, principalmente com citada de morte, e Chico Xavier chega no trabalho e tomou conhecimento. Você sabia, Chico, que fulano de tal, o seu ex-patrão, morreu, e está lá jogado, está sozinho, está abandonado num lugar qualquer. Ninguém sabe nem o que vai acontecer, diz que apareceu morto por lá. Chico Xavier estava naquele meado de mês, que a gente sabe como é que é, o dinheiro não tem mais, né? Perto do dia 20, eu falo, dia 20 nem cobra, porque ninguém tem mais dinheiro dia 20. E não tinha nada, não tinha como fazer coisa nenhuma para o mês inteiro. Ele não pensou duas vezes, e aí saiu pedindo de porta em porta. Ele saiu pedindo de porta em porta esmola. Gente, vamos fazer o enterro do seu fulano de tal e tal. Ele foi meu patrão, eu devo muito a ele, eu tenho um dívida de gratidão, não pode morrer assim. Vamos fazer um enterro digno. E saiu de porta em porta. E o que Chico Xavier chamou de mais interessante não foi isso. Que a notícia correu da morte e correu a notícia que Chico estava fazendo a campanha. E em poucas horas ele conseguiu não só o suficiente para um grande enterro, ele queria só para um caixãozinho qualquer, mas conseguiu tanto. O que mais chamou a atenção de Chico é que havia um cego que pedia esmolas na praça há anos. E quando Chico Xavier passava, ele percebeu que Chico Xavier estava na campanha, a notícia correu, e falou, seu Chico, onde está o senhor? Aí pegou a sua cuiazinha, toma aqui, ó, o que eu arrecadei ontem e hoje, vai lá para o senhor pagar o caixão. Chico Xavier ficou encantado, emocionado, e conta isso como uma das coisas extraordinárias que aconteceu. E foi um dos melhores enterros daquela cidade. Mas o que estava escrito ali foi o quê? O que Chico disse ao final, gente, eu não poderia ver a pessoa que me matou a fome da minha família morrer a mim, eu tinha que fazer alguma coisa. O mínimo que eu pude fazer aí foi isso. Pedir a vocês para um enterro digno, e isso aconteceu. Sucessivas vezes, coisas assim podem acontecer na vida da gente. E todos os dias nós somos todos testados. Não é só o Chico Xavier, porque o presidente Chico Xavier é o único que tem uma história diferente. Não é. Todos nós temos uma história de vida e temos testes. Todos os dias, a cada segundo nós somos testados. Somos convidados a exercitarmos a fraternidade, o perdão, a solidariedade e assim por diante. E Chico Xavier compreendeu muito bem como médium que a gente só será bem recebido no mundo espiritual se nós tivermos tratado bem o nosso semelhante. Sem olhar a quem? Sem olhar a quem. E para concluir, um dos quadros também que a gente quer deixar aqui como registro e exemplo dessa vida desse médium cristão espírita, Chico Xavier, foi um episódio que aconteceu quando ele estava em Pedro Leopoldo. E andando ali, aqui numa esquina, ele encontrou uma pessoa que ele se lembrou assim, eu acho que eu conheço essa pessoa, de algum lugar. Mas ele notou que essa pessoa
fazia o possível para não encontrar com ele, para não topar com ele. Se esquivava. Aliás, essa semana eu passei por uma situação exatamente assim. Assim, a pessoa já a cabeça virada, eu falei, bom dia! Dei bom dia. Eu falei, não adianta você fugir, eu vou dar bom dia. Não adianta. Minha parte eu vou fazer. André Luiz falou, se o vizinho está com a cara fechada, não importa. Dei bom dia. Se ele quiser responder, o problema é dele. E assim, ele atalhou, pegou para cá, mexeu, virou, mas eu conheço o senhor. E o homem tentou fugir, ele falou, por que o senhor está fugindo de mim? Agora eu estou preocupado. Eu te fiz algum mal? Por favor, se eu fiz, me fale, para que eu possa ter tempo de reparar. Agora eu sou uma pessoa muito mais madura, eu tenho conhecimento espírita. O que foi que houve? Por que o senhor está fugindo? Eu sei que eu conheço o senhor de algum lugar, mas o senhor está fugindo de mim. O que houve? Me dê a chance de reparação. Aí, atalhado, o homem não teve mais para onde correr. Aí levantou a cabeça e falou, seu Chico, na verdade, o senhor não fez mal nenhum para mim. Há 20 anos, eu que fiz um grande mal para o senhor. Num bar aqui na nossa cidade, o senhor estava pedindo ajuda para alguém, eu falei coisas horríveis a seu respeito. Falei que o senhor era ladrão, o senhor era uma pessoa sem confiança, uma pessoa do demônio, que pedia dinheiro para poder se enriquecer. E Chico ficou assim, oh Jesus, eu não estou lembrado disso. Quando, onde, como foi? Mas ele ficou tão feliz, Chico, que ele lembrou-se que um dia ele realmente foi muito chateado para casa, que ele recebeu uma ofensa muito séria. Mas ele orou tanto, passou a noite ajoelhado pedindo, Jesus, por favor, não me deixe sentir ódio dessa pessoa. Apague do meu coração qualquer mágoa. Não deixe. E eu estou vendo que Jesus fez isso porque eu não estou me lembrando disso. E o Senhor não me conta. Eu jamais saberia que isso aconteceu. Então o Senhor não tem que se preocupar, porque eu nem me lembro que isso aconteceu. São coisinhas assim, aparentemente simples, mas lembrando que no nosso cotidiano, todos nós temos situações onde somos testados. Todos os dias a vida nos testa. Lembrando que nós estamos aqui no mundo de provas e de expiações. E as provas são os testes. Todos os dias a gente recebe um teste, 2 ou 3, para a gente aprender a lidar com as pessoas e a gente exercitar o lado humano nosso em relação aos acontecimentos. É claro que no final das contas, a cada um será dado segundo as suas obras. Que a gente se lembre de pessoas como Chico Xavier, como Emmanuel Dulce, como Divaldo Pereira Franco, que amanhã, 5 de maio, estará completando 91 anos de idade, com 70 anos de dedicação ao trabalho cristão espírita como médium. Chico Xavier também, que ficou mais de 70 anos nessa tarefa, sofrendo, segundo ele dizia, não teve um dia em que ele não sofria perseguições. Todos os dias da sua encarnação. Enquanto que nós outros, com qualquer trabalho, qualquer crítica, qualquer coisa, a gente já quer abandonar. Deus me livre daquele lugar, a gente faz passar por isso, é xingamento, é crítica, compreensão. Então, se a gente não tiver essa coragem moral de tentar praticar o bem, carregar a nossa cruz, fechando os ouvidos para as críticas e continuando a fazer aquilo que a gente sabe que é certo, exercitando o perdão, a gratidão, a fraternidade, enfim, tentando lutar todos os dias contra os 2 grandes males que nos levam para as regiões do sofrimento, que são o orgulho e o egoísmo. Por isso mesmo que Chico Xavier acabou recebendo o título de a maior personalidade do Brasil do século XX. O que foi que ele deixou para nós foi ouro. O que ele deixou como exemplo? Não, nada de valores materiais. Ele deixou o exemplo da humildade, daquele que sabe calar o seu orgulho para deixar que essa virtude prevaleça. Porque somente os mansos e humildes herdarão a terra, e somente os brandos e pacíficos, os puros de coração, vão conseguir enxergar Deus como Ele é, segundo o próprio Jesus nos ensinou no grandioso Sermão da Montanha. Muito obrigado a todos por receber.